Estamos de volta, esse é o programa Fazendo Barulho aqui na sua Rede Vida. Nós estamos falando ao vivo e por isso você pode participar conosco online. Nós estamos aqui com convidados discutindo sobre a paixão, essa grande potência do nosso ser, da nossa alma. E nós queremos lhe convidar a participar conosco. Basta você ir lá no seu Facebook, você já está lá, né? No Facebook agora, uma hora dessa, muito provavelmente. E no Face Fazendo Barulho SH. Você também pode participar conosco através do Twitter e do Instagram, Fazendo Barulho. Também pelo telefone, através do número DDD 85 3077 8298. Você liga e seleciona a opção 3. Participe conosco. Olha, a gente falou no primeiro bloco de um assunto maravilhoso. Na verdade, nós vamos falar o programa inteiro sobre esse tema, sobre paixão. E o Diego estava chamando aí os contatos e eu percebi que tem muita gente que é apaixonado pela internet, né? Nós vamos falar sobre isso aqui já já. E falando em paixões diferentes, eu quero perguntar para o Erickson, você que é um educador físico, você que é apaixonado pelo esporte, eu quero saber, Erickson, se você já conheceu alguma pessoa que foi tão apaixonada pelo esporte que aquilo se tornou um vício. Com certeza, né? E muitas vezes eu trabalho com esporte e a questão da educação também. Muitas vezes os meus alunos, né, por gostarem tanto de esporte, não sei se vocês já vivenciaram isso, né? Sempre deixava de estudar para estar no meio da rua jogando, né? Ou algo desse tipo. Alguém já aconteceu isso? Levante sua mão. A maioria, né? Então a maioria dos meus alunos também acontece isso. Só que a gente tem que ensiná-los, né? Porque o esporte também é motivo de... É um meio que a gente se utiliza para ensinar, né? Para colocar também valores, né? Daniele Cajazeiras, quando é que uma paixão a gente percebe que ela está se tornando um vício? Como esse vício do esporte, o vício da internet? Então, o vício seria algo que eu não consigo controlar, né? Assim, resumindo o conceito de vício, algo que acontece, no caso, uma paixão, né? Como é o nosso assunto de hoje, que eu não consigo controlar, que ela me domina, né? Que ela me faz me anular de alguma forma, me faz passar por cima dos meus valores, né? E aí a gente pode citar alguns exemplos. Vício de internet, existe, né? Essa dependência, né? A dependência do álcool, a dependência da droga, seja ela lícita ou ilícita, né? Que acontece muito. A dependência de alguém, de um amigo, de um namorado. Então seria, geralmente essas pessoas... elas que são mais dependentes, elas têm uma autoestima muito baixa, né? Elas não conseguem lidar com a sua vida sozinhas, então elas precisam de algo ou precisam de alguém, como se fossem umas moletinhas, né? Umas moletas para que eu me apoie, para que eu consiga caminhar e consiga viver, né? Porque a minha sensação de autoestima, de justa estima de mim mesma é tão baixa que eu não me basto a mim mesma, né? Eu não consigo viver sozinha. Então, dessa forma, a paixão, no caso, ela pode se transformar num vício ou uma dependência mais grave. E, às vezes, a pessoa até precisa de uma ajuda, inclusive profissional, né? É muito comum, né? A gente vê isso hoje em dia, que a gente deixa nossas paixões aflorarem e sem nenhum tipo de freio, né? É muito comum na sociedade de hoje a gente ver essas realidades, né? Sim, muitas vezes nós vivemos atualmente um analfabetismo afetivo. As pessoas não são acostumadas ou ensinadas, educadas a lidar com as suas paixões, com as suas emoções, com os seus sentimentos, né, com os seus afetos. E por isso elas vão, quando crescem, né, vão não sabendo lidar com isso e isso pode trazer grandes dificuldades, né, grandes situações perigosas para a vida de cada um de nós. Daniele, você falou aí da questão do vício, que é um momento onde a gente não consegue controlar. A paixão se tornou um vício, eu não consigo mais controlar. Isso. Tem alguma forma de eu controlar? Existe saída? Fala um pouco pra gente. Sim, existe. É um processo muitas vezes lento, né? Dependendo do nível de dependência, né, que eu tenha chegado. Dependendo do que eu seja dependente, no caso da dependência química é mais complicado, porque além da dependência emocional vai ter a dependência química. No caso da dependência emocional, de eu ser dependente de alguém, né, de um namorado, de um amigo, aí é só a dependência emocional. Porém, é importante eu entrar num processo de autoconhecimento. Eu saber por que eu desenvolvi aquele tipo de dependência, aquele tipo de vício, né? Seja ele qual for. E entrar nesse processo é um processo lento. Vou precisar de ajuda, vou precisar reconhecer essas minhas moletinhas, né, que eu falei, e me colocar de pé, né? Às vezes preciso de uma ajuda de um amigo, da família, ou de um profissional, do meu coordenador do grupo de oração, né? Me colocar de pé para crescer na autonomia, né? E assim viver com mais qualidade, assim viver ordenando toda a minha vida, né? Para a qualidade de vida, para a felicidade, para aquilo que
Deus me criou para ser, né? E nesses poucos anos de experiência, porque são poucos, né, gente? Sou jovem. Eu descobri um segredo, assim, que me ajudou bastante, né? Que foi Deus, a graça de Deus, que durante toda essa experiência, nesses momentos difíceis, assim, onde eu me encontrava totalmente focada em aquilo que não me levava para frente, descobri Deus para me ajudar a ordenar tudo isso. Padre Romulo, fala um pouquinho sobre isso. Você que também me orientou bastante, passei por suas mãos no discipulado, muito obrigada. Fala aí um pouquinho pra gente. Exatamente. Deus, ele então nos dá aquela direção, porque é interessante, Santo Tomás de Aquino, ele diz uma coisa muito bela referente às paixões. Ele diz que as paixões, elas são importantes porque elas, uma vez ordenadas, elas podem levar o homem ao seu fim último. Qual é o fim último do homem? Céu. O céu, a eternidade, Deus, o amor. Por isso, só o amor e as paixões, elas não podem nos governar. Por quê? Porque elas sozinhas não podem nos dar aquela direção. E se elas não forem canalizadas, a Cajazeiras falou do objeto. Que objeto? Esse objeto que é o bem, que é Deus, que é o amor. Então, elas precisam ser orientadas. Elas não podem caminhar sozinhas, porque elas podem nos levar tanto para o mal, como elas podem nos levar para o bem. O fato é que uma vez, e o padre precisa falar disso, que o pecado entrou. É interessante, porque o que é o pecado? Uma das definições que eu mais gosto do pecado é que simplesmente pecado significa errar o alvo. Ora, uma vez que o pecado entrou no mundo, entrou no coração do homem, isso significa que ele sozinho não pode caminhar. Ele precisa de um outro. E este outro veio até ele. Este outro se fez um como nós. Este outro assumiu a nossa paixão. Porque se é uma potência da alma, então foi Deus que a criou e a redimiu. E então por isso que Deus, esse Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, o homem perfeito, nos ensina a viver as nossas paixões. Mas para quem está em casa que se sente assim, ah, não, mas isso aí é porque eles são tudo consagrados, eles são tudo do Shalom, ou eles são tudo... Não, isso não é para mim, não. E acha bom, porque a paixão, ela é apaixonante mesmo, ela gosta... E se deixa levar mesmo por essas questões, ou muitas vezes pode entrar até nessa visão um pouco moralista. Pessoa que está em casa, padre, o que é que você falaria para ela que se vê nessa situação? Não, eles vivem isso, conseguem viver tudo isso porque são tudo consagrados, são do Shalom. Não, porque na verdade isso não é questão de ser consagrado. Porque quando nós falamos da graça, nós nunca deixamos de lado a nossa natureza. Tanto é verdade que o padre é apaixonado. Eu tenho uma grande paixão na minha vida, ou algumas paixões. Sou apaixonado por Deus, sou apaixonado pela igreja. Se perguntasse, padre, por que você é padre? Um dos motivos, porque eu me apaixonei pela igreja. Por futebol. Sou apaixonado por futebol, todos sabem, né? E quando me vem jogando... Vem que o padre é Joga apaixonado futebol. Porque joga futebol. É só apaixonado né? ou sabe jogar, padre? Os dois juntos. A paixão me leva ao gol. E lá a gente precisa saber o que fazer, então ela nos direciona. Gostei dessa frase, viu? É muito... Olha, tô gostando dessa conversa, viu? Eu tô percebendo que já existe um rumo surgindo, né? Uma resposta. E essa resposta realmente é Deus, né? Não tem pra onde correr, né, Padre Romulo? Deus, ele ajuda a gente a organizar a nossa vida como um todo. Inclusive nossa realidade interior, exterior. Deus, ele organiza a nossa vida, não é? Tanto organiza como Deus, ele é apaixonado pelo homem. Ai, eita, gente... O Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo tem um coração. Nós precisamos superar muitas vezes uma imagem muito ocidental, muito grega, por assim dizer, de Deus. Um Deus muito distante, um Deus parece que inimigo da alegria da vida, da cor, do sabor, das coisas belas. Deus não tira nada, nada que é humano. Ele purifica,
Ele purifica porque o pecado nos contaminou. O pecado às vezes nos faz perder o alvo. Isso é verdade. E então Deus nos dá o alvo. Mas não tira nada. Nada que torna o homem ele mesmo. E as paixões, uma vez ordenadas, podem nos levar para os grandes ideais e para o maior de todos eles, que é o próprio Deus. Um Deus apaixonado. Um dos conceitos que eu mais gosto de Deus é o fato de que ele é apaixonado pelo homem. Apaixonado por cada homem. Um Deus desse é digno de ser amado e ser seguido. E da gente se apaixonar por ele também, né? Para retribuir. Pessoal, essa conversa tá muito boa e a gente vai conversar mais sobre isso, mas tem mais VT na rua. Vamos perceber o que o pessoal tá falando pra gente também lá na rua sobre paixões. Paixão pra mim é uma coisa passageira. É aquela vontade louca de você ficar com a pessoa, se apaixonar. Mas daqui a pouco aquilo tudo acaba. Eu acho que o amor que permanece. A paixão pra mim é vir com a minha pequenininha aqui passear na beira-mar. Não é, amor? Esporte faz bem pro corpo, faz bem pra alma. Tem muita gente que é apaixonada por esporte, gosta de praticar sua corrida, sua natação. E acho que é uma coisa que pode chamar de paixão, o esporte. Ultimamente eu tô me apaixonando muito em fazer projeto social. Eu sou apaixonada por roupas, acessórios, sapatos, todas essas coisas. Mulher, né? Adora isso. Essa foi... Mulher, né? Ei, não gostei não. Olha aí. Não, foi ela que disse. Mulher, né? Ou seja, nós podemos nos apaixonar por várias coisas, por pessoas, gente, até por roupa e por sapato a gente pode se apaixonar, né? Padre Rômulo, eu quero perguntar uma coisa pro senhor. Quantas pessoas chegam falando, padre, eu quero me confessar, padre, eu preciso de ajuda que eu tô apaixonado, e eu quero saber como é que essa paixão ela vai me ajudar ou não. Eu quero saber, padre, como é que a gente pode saber se uma paixão é boa ou ela é má? Se o objeto é bom ou ele é mau. Mas assim, gostei. É simples. Simples assim. Né? É simples, porque nós, como dizia, nós sempre precisamos levar em conta o objeto. Porque as paixões em si, elas são amorais. Elas não são imorais, elas não são nem em si, nem boas, nem ruins. Elas são sentimentos, são forças, são energias. Agora, se elas são direcionadas para o bem, e é por isso que ela precisa de critérios. É por isso que numa sociedade como a nossa, onde há uma grande crise de valores, nós precisamos voltar aos valores. Porque ela precisa de critérios. E critérios objetivos, concretos. Eu não posso dizer a mim mesmo o que é bom, o que é ruim. Preciso saber, eu preciso que me diga, eu preciso compreender que existe uma realidade objetiva. De fato, existe o bem, existe o mal. E as minhas paixões, para onde elas vão direcionar? Se elas são canalizadas para o bem, elas se tornam virtudes, se tornam boas. Se não, vícios ou maus hábitos. Então eu estou entendendo que o que vai dizer se uma paixão ela é boa ou ruim é tanto o objeto também como o direcionamento que eu estou dando. A resposta não é? Por exemplo, Erickson, você que é apaixonado pelo esporte, que conhece pessoas apaixonadas pelo esporte, conhece também exemplos bons. A gente falou do exemplo ruim, que a pessoa passa o dia jogando bola na rua, não quer estudar, né? Mas também de exemplos bons de pessoas que foram apaixonadas e são apaixonadas pelo esporte e que levou para o bem. Tu pode citar algum exemplo como esse? Posso, com certeza, tenho vários, né? Na minha monografia de graduação, eu falei sobre os cadeirantes, né? Desafios e dificuldades. Os cadeirantes que jogam basquete. Aquelas pessoas, eles direcionaram a vida delas, né? Muitos tiveram algum trauma de perda de membros, né? E várias outras realidades, mas que ficaram em cadeiras de roda, né? Então elas utilizaram o meio do esporte, né? Aquilo para ter uma nova meta na vida deles, tá entendendo? Não pararam só na deficiência que eles estavam, né? Então eles utilizaram do esporte, né? Para voltar a ter uma autoestima, né, e uma nova maneira de ver a vida, né? Então o esporte também ele contribui com isso, entendeu? Eu quero saber se tem pergunta na plateia. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa já? Não, Tem. chegada Olha, aqui. claro que tem. Meu nome é Abraão. Surgiu uma dúvida
com a conversa que a gente estava tendo, né? Sobre as paixões. A doutora falou sobre analfabetismo afetivo, né? Aí me veio a pergunta, porque muitas vezes se a gente pudesse escolher, a gente escolheria, por exemplo, apertar um botão. Aí eu aperto o botão, pronto, minha paixão não vai ser desordenada. Aí eu aperto o botão, pronto, agora eu vou usar minha paixão. Ter esse controle concreto, né, das paixões. Então a minha dúvida é a origem da paixão, aonde eu encontro assim a raiz da paixão, para que eu possa ir lá no fundo da paixão e começar a trabalhar com a paixão, para que, como o padre falou, que eu possa dar foco à paixão, né, dar um objetivo sadio à paixão. Qual a origem da paixão? Na verdade, as nossas vivências afetivas, elas já vêm desde a nossa tenra infância, né? Lógico que quando nós somos crianças, a nossa afetividade ela é mais orgânica, né? A criança sente fome, aí ela chora, ela sente sede, ela chora, né? E quando a gente vai crescendo, a nossa experiência de vida, a nossa história de vida, né? Aquilo que a gente vai aprendendo vai, digamos, amadurecendo a nossa afetividade também, as nossas paixões, né? E nos ensinando a responder de forma mais adequada ao ambiente, aos nossos estímulos internos ou externos, né? E eu falei de analfabetismo afetivo, porque muitas vezes na nossa sociedade a gente não vai aprendendo, né? Na educação, e aí uma palavra aos pais, né? Aos pais e mães de família, muito importante educar os filhos desde pequenininho a irem educando, a irem respondendo de forma adequada aos estímulos internos ou externos do mundo para que eles possam chegar na maturidade, né? Mas a origem da paixão é a origem do próprio homem, né? Ela já vem com ele. As vivências afetivas, ela já vem. Lógico que na infância, quando a criança é recém-nascida, é algo ainda bem orgânico, né? Bem rudimentar e vai se desenvolvendo, né? Com a interação com o ambiente, com a história de vida da criança. Eu queria também fazer uma pergunta para o professor de educação física. Se muitas vezes, por exemplo, se a gente tem a habilidade de escolher usar a nossa paixão, como, por exemplo, eu ia falando do esporte na paixão, eu ia lembrando muito agora na Copa do Mundo, a gente vai ver na seleção brasileira, em que eles usam a paixão na hora do hino nacional para cantar completo a capela, né, o hino nacional. Aí eu me pergunto se é como se eles apertam um botão, apertei o botão, agora vou usar a minha paixão, aí na hora do hino nacional usam toda a paixão deles naquele momento. Então se a gente tem no esporte, esse momento de poder saber usar, não, eu vou usar agora mais a minha paixão nisso, focar, saber de forma concreta se eu posso usar essa paixão, né, no esporte. Principalmente para o esporte de rendimento, né, que é o esporte de alto nível, como seleção brasileira, né, as grandes seleções, há uma equipe toda por trás, né, de psicólogo, fisioterapeuta, né? Então, quando chega esse exemplo do hino, né, a gente pode observar que muitos se motivam, né, os jogadores, né, alguns choram, né? Então, aquilo ali faz parte de uma motivação, né, de uma forma de motivação, né? Então, essa forma de motivação externa, né, que a gente utiliza perante as grandes competições, né, e até mesmo as pequenas, né, porque tudo vem dessa questão da motivação. E principalmente nessas grandes decisões, né? E só respondendo, né, complementando um pouco o que a Daniela falou, essa questão em que momento, né, surge a paixão, né? Será a primeira pergunta que tu fez para ela, né? Quando tu perguntava, eu lembrava do... Tem um ícone no meio do basquete, no basquete internacional, que é o Michael Jordan, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Já ouviu falar? Muito bem, né? Então eu lembro que a primeira paixão que eu tive assim pelo basquete foi assistindo o jogo do Michael Jordan, né? O jeito dele jogar, né? Não sei se vocês já acompanharam o Jordan jogando, né? Que o cara é íntimo, né? O Jordan jogando, geralmente ele coloca a língua para fora, né? Um pouco para fora e tem alguns movimentos, né? Então aquele foi um primeiro momento que eu tive, né? Olhando, né? Vixe, esse cara, eu vou querer ser igual a esse cara, né? Então, perante esporte, perante basquete, aquele momento que eu trago de recordação que foi o início realmente para ter uma vida esportiva, né? No lado do basquete, né? Pessoal, e a nossa igreja é cheia de gente apaixonada, que se expressa de várias formas e canaliza suas paixões para o bem. Vamos acompanhar agora esse VT Expressões. Se liga aí.
Então tudo começou no finalzinho de 2005, né? O forte chamado à evangelização. A passagem de Lucas capítulo 5, versículo 4 ficou muito forte, foi a palavra que nos moveu na época, né? Lançai as redes. Então não deu para resistir. Onde ir? Pra onde eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. Foi daí que nós começamos essa obra de evangelização. Ao surgir o sol, a sombra se desfaz. Começa um novo dia e o que passou ficou pra trás. Lágrimas não são pra toda a vida e a dor não é pra sempre. Vou viver dia após dia, seguir em frente sem olhar pra trás. Eu vejo muito que a nossa missão hoje é resposta da oração de João Paulo II, quando ele fala evangelizar com ardor missionário. Então nós buscamos isso, nós trazemos isso na nossa identidade. E você também pode participar conosco se quiser enviar a sua história, a sua forma de se expressar como igreja para o e-mail fazendobarulho@conshalom.org. Partilha um pouco da sua comunidade, da sua história. Você, como jovem que faz a diferença na igreja, participa conosco aqui do nosso programa Fazendo Barulho, porque estamos aqui para fazer barulho. E nosso programa tá muito bom e vai ficar agora melhor ainda. Vamos de música com o missionário Shalom. Quem deseja buscar a santidade faz barulho! Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido de direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. Então eu encontrei aquele que deu a vida por mim, que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha vida ofertar, e em minha juventude a santidade eu vou buscar. Nessa terra, o que o mundo me oferece não me interessa. Jovem brasileiro, não sou estrangeiro, passaporte carimbado pelo sangue derramado no madeiro. Por isso vivo em santidade, alimentando o espírito, mortificando a carne. Eu até gosto daqui, mas não sou daqui. Palas prontas almejando a glória que está por vir. Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim, que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha vida
Pessoal, que música maravilhosa, viu? Essa música, ela fala sobre a santidade, que nós vamos buscar a santidade. Eu quero perguntar pro missionário Shalom. Eu acho que os santos eram pessoas apaixonadas por Deus, sim ou não? Sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E como é que vocês acham que hoje, nos nossos dias, uma pessoa pode ser apaixonada por Deus a ponto de querer ser um santo? Como é isso? Eu creio que se ela for cultivar a amizade com Deus, Deus mesmo se encarrega de apaixonar essa pessoa por ele, né? Se ela não for amiga, vai ficar mais difícil. Fica complicado. O começo já é a amizade, né? Porque se a gente não bebe de Deus, porque a gente não consegue ir a Deus por nossas próprias forças, né? E se a gente não cultivar esse caminho de amizade, essa vida de intimidade, de proximidade, de escuta de Deus, a gente não vai aprendendo de Deus como ser apaixonado. Porque, como o padre disse, Deus é apaixonado por nós. E para a gente ser apaixonado por Ele, é Ele mesmo que nos ensina. E se a gente não for amigo dele, o negócio fica feio. É difícil. Eu acho que isso é fácil da gente conseguir raciocinar o nosso relacionamento com Deus se a gente pensa como se Deus fosse uma pessoa que, de fato, Ele é uma pessoa. Quando nós temos um amigo ou uma amiga que a gente vai se aproximando na amizade, ficando mais próximo, mais íntimo deles, e essa pessoa é uma pessoa apaixonante, nós vamos nos apaixonar por ela naturalmente, pela amizade dela, pela presença, por aquilo que ela tem de bom para nos acrescentar. E Deus nem se fala. Deus, ele é o todo bom, né? Não tem nada de ruim. Não, e quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente quer estar com ele, né? Deus é mais a gente quer a Deus, mais a gente busca ele também por ele mesmo, não pelas coisas que ele pode dar ou fazer na nossa vida, né? Mas se a gente busca a Deus por ele mesmo, Deus, ele vai nos atraindo, né? É um imã. Gente, Débora e Claudinho, vamos parar um pouquinho. Tá muito gostoso. Não consegue nem parar, né? Mas a gente precisa dar o nosso intervalo. E você fica aí conosco, participa. Facebook, Instagram, não sai daí, porque a gente vai voltar já já.